Alô, alô, tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Por aqui, mais um dia de quarentena, então mais um dia de conversas remotas que eu tenho feito com pessoas que eu acho que precisam ser escutadas com atenção nesse momento que a gente tem vivido de pandemia. E o convidado de hoje é o meu amigo, grande fotojornalista, André Lyon. E ele está especialmente remoto, ele está no sul da Itália. Ele foi para lá assim que a epidemia explodiu no país, antes de tudo por conta dos seus filhos, que moram lá. Então ele foi cuidar da sua família. E também, inevitavelmente, como ele está lá, num dos grandes epicentros dessa pandemia, o André está fazendo o que ele faz de melhor, ser fotojornalista. E o André, para quem não conhece ele, deveria, é um bom, eu recomendo muito, é um dos maiores fotojornalistas do mundo. É, e ele tem como missão da vida dele estar sempre muito próximo de situações muito delicadas e que precisam não simplesmente de visibilidade, mas de um olhar humano sobre essa situação. Então ele é especializado em crises humanitárias, em dramas humanos, e ele é muito conhecido pelo seu trabalho de guerra. Ele, inclusive, recebeu o maior prêmio na categoria, que é o Robert Capa. É uma premiação muito importante de jornalismo de guerra. Mas é exatamente essa experiência que ele tem como jornalista de guerra, de grandes conflitos e situações de risco, que coloca ele numa posição muito interessante e muito especial de fazer a análise que ele faz nesse nosso papo, que é: nós não estamos vivendo em uma guerra. E a linguagem da guerra, que está sendo definida por muitos chefes de Estado, pela própria imprensa e por gente que está usando esse termo sem pensar muito sobre ele, ela é especialmente perigosa. E o André explica muito os motivos que o faz refletir em torno disso. De uma certa forma, o que a gente está passando é uma anti-guerra. Ela pede de nós o pensamento e as atitudes opostas de uma situação de conflito armado. A gente fala sobre isso, ele conta um pouco sobre os cuidados que ele precisa ter para continuar sendo o jornalista muito próximo. Ele fala da situação da Itália, ele deu essa entrevista de luva e máscara, porque ele está num centro de voluntários. E ele também fala sobre a dificuldade de ser jornalista numa hora dessa. E o que ele poderia dizer para os jornalistas brasileiros em termos de cuidado, riscos e da nossa missão nessa hora tão complicada. Então espero que vocês gostem e eu recomendo muito que vocês sigam o André nas suas redes sociais. Ele tem feito lá não só o seu trabalho fotográfico, mas lives interessantíssimas no seu Instagram. Eu posso ficar de máscara, porque eu estou num lugar que tem bastante gente entrando e saindo, Não, por e favor, André. gente que está. São voluntários aí, esse pessoal está todo, a gente está todo exposto E ao você tempo está todo. onde agora, exatamente? Estou no sul da Itália, chama uma cidade que chama Ariano Irpino. É a cidade onde meus filhos moram, né? Eu tenho um apartamento aqui também. Sei. Eu fico 2 meses aqui, 2 meses trabalhando, 2 meses aqui, 2 meses trabalhando, intercalo. E. E por uma. Oi? Não, fala, fala. Diga lá. E daí, por um acaso, essa cidade acabou se transformando num grande foco de infecções aqui no sul da Itália. Hum. Tem muitos focos aqui. E nós estamos assim, fechou, né? Fechou. E a quarentena aqui, ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Virou área de emergência, essa cidade. E de tipo 2 mortos, subiu agora para 80, subiram para 8 mortos em Caramba, André. poucas, uma semana e meia, entendeu? E tem muitas pessoas ainda infectadas, só que na casa delas, porque não tem espaço nos hospitais. Não tem espaço por dois motivos. Primeiro que o hospital é pequeno, né? Uhum. E precisa dar conta de outras especialidades de doença, né? Outras doenças, né? Por exemplo, o tratamento de câncer, de pessoas que precisam de acompanhamento e tratamento de doenças crônicas, enfim. Só que eles pegaram e dedicaram apenas 30 leitos desse hospital para o Covid nessa cidade. E esses 30 leitos já foram ocupados em menos de 2 dias Nossa. deixa eu desligar isso aqui. Em menos de 2 dias
de que os leitos foram criados, né? Então, agora as pessoas estão realmente em casa, a maioria delas estão com os sintomas em casa, passando muito mal. Eu tenho acompanhado alguns desses casos, é difícil acompanhar esses casos, mas eu tenho acompanhado alguns indo até a casa, né? E as pessoas chegam a muito próximo, assim, né? É um termo que eu aprendi agora, estou tendo que aprender isso agora, a saturação de oxigênio no sangue. Hum, Eu já vi casos aqui em que elas chegaram a 78, sabe? É muito baixo. A 85, a pessoa já está chegando próximo ao coma. A 80, ela já está com os órgãos entrando em falência. E essa pessoa chegou a 78. E ainda assim os médicos conseguiram dar oxigênio para ele em casa, através de um catéter, né? Não através de uma intubação. porque E não tem com o respirador, catéter, né? Porque não tem respirador. então, respirador não tem. Respirador, isso, assim, desses 30 leitos para o Covid, apenas 6 têm respirador. Entendi. Os outros 4 são de semi-intensivo, de tratamento semi-intensivo, né? Entendi. Só que ainda, mesmo o semi-intensivo, a tendência, a ideia do semi-intensivo seria para que as pessoas pudessem ser hospitalizadas ainda em condições, digamos assim, razoáveis à saúde, tá? Só que hoje, como essas pessoas estão tendo que esperar em casa por muito, muito tempo, elas já chegam no semi-intensivo praticamente precisando de tratamento intensivo, né? Claro. Assim, o tratamento intensivo já seria um ultra intensivo, né? Porque você sabe que para o respirador, o paciente não fica acordado, ele precisa É. ser sedado, né? Colocado em coma induzido e aí entrar no respirador. Então não é um tratamento, não é uma interferência Simples de se fácil, manter. É. leve no corpo. É uma interferência pesada no corpo, né, médica, uma interferência médica pesada. E assim, né, é triste, cara. É triste ver, assim, algumas É, pessoas e as famílias então, né? Enfim, aí eu tô aqui. Eu vim para cá correndo, porque eu estava no Brasil, né? Mas eu vim para cá correndo quando eu vi que tudo aconteceu, eu que vi, eu né? sabia Porque que a você tem Itália família. Aí eu vi o dia que você saiu do Brasil às pressas, que foi quando começou a estourar na Itália, né? Então eu fiquei eu cheguei preocupado aqui na com os Itália seus dia filhos. 12. Eu fiquei Eu cheguei dia preocupado 12. com Tigo, com os seus filhos, e também É, imaginei que você, numa hora dessa, ia fazer o que você faz, que é ser é, repórter, que é fazer é, a sua cobertura. E algo que eu estou muito interessado em saber da sua visão, e que eu vi na sua live ontem, que eu achei uma das observações mais importantes da gente é. espalhar aqui. Que é o seguinte, você tem uma experiência muito longa, muito intensa com jornalismo de guerra, né? Você se aproxima mesmo de ir a lugares arriscados, onde a situação está acontecendo. E eu queria que você falasse disso, como essa cobertura se compara ou não com o jornalismo que você está acostumado a fazer e qual a mensagem que você tem para o público em relação a isso que acompanha a pandemia e uma guerra de fora, como espectador. É. Então, assim, essa crise, né, essa pandemia, ela é óbvio uma crise sanitária, né? Nós temos o vírus chegou, esse vírus tem apesar de não ter uma letalidade muito alta, ele exige um grande número de pessoas sejam hospitalizadas, jovens e velhos, não tem muita diferença ali. Enfim, mas ele é também uma crise política. É uma crise política, né, muito grande, porque independente, todos os países, desde a China agora, enfim, todos os países passaram por um processo de negação do perigo dessa crise toda, né? E eu detesto as comparações com guerra, mas se eu fosse comparar isso com guerra, eu diria que também as guerras, elas acontecem porque as sociedades passaram por um grande período de negação dos problemas que levaram as guerras a acontecer. Entendi. Eles passam por uma negação, né? Agora, tudo bem,
parou aí a semelhança, parou aí. Nós, em uma guerra, né, uma guerra que se estende e tal, os cidadãos, eles têm muito pouco para fazer, porque a própria guerra tira do cidadão os direitos básicos, né? As pessoas perdem o direito de ser quem elas são. Elas perdem o direito de acreditar no que elas acreditam. Elas perdem o direito de estar ao lado das pessoas que elas querem estar ao lado, né? Isso é uma crise política sanitária e não se transformou ainda numa crise humanitária, né? Prova, porque uma crise humanitária seria, por exemplo, hoje, se, por exemplo, os italianos estivessem em massa tentando escapar para a Suíça, por exemplo, sabe, para fugir do vírus aqui, porque aqui não tem trato absolutamente, né? Isso não aconteceu. A Itália está dando conta de si própria, a Alemanha está dando conta de si própria, enfim, eles estão cuidando de si. Então, não é uma crise humanitária, é uma crise política e sanitária. E essa crise sanitária ela se resolve de duas formas. Primeiro, com boas decisões políticas, que os políticos têm que tomar boas decisões, né? Principalmente no momento agora. E outra coisa, a participação, o indivíduo, o cidadão, ele pode participar ativamente, não precisando pegar em arma, não precisando matar ninguém, não precisando morrer. Ele consegue hoje participar. Nós temos voz para, por exemplo, ficarmos em casa enquanto exigimos dos políticos os cuidados necessários para que as pessoas tenham o direito de estar em casa agora, porque as pessoas falam que as pessoas têm obrigação. Não, as pessoas têm o direito. Sabe, nós temos o direito de estar em casa agora. Não é obrigação. Sabe, assim, obrigação é outra coisa, né? O que as pessoas agora têm que fazer, assim, não, cara, todo mundo trabalhou, todo mundo, sabe, a maioria das pessoas do mundo estão o tempo todo bem, sabe, apesar dos conflitos que nós tenhamos, das desavenças que a gente tenha. Ninguém sai, assim, a gente não tem uma sociedade preparada para fazer o mal, você entende? Então, esse tempo todo que nós praticamos vivemos, isso tem que ter nos dado o direito hoje de falarmos assim, agora precisamos ficar em casa, sabe? E é para isso que servem os estados agora, é para isso que servem os políticos, de nos garantir esse direito. Porque, você entende? Porque, por exemplo... Concordo muito, é. Vamos Concordo supor, muito. uma pessoa, olha, eu esqueci o nome dele, o dono da Amazon, que é o homem mais rico do mundo. O Bezos, Ele não precisa o Jeff Bezos. o Bezos, isso. Ele não precisa de um político para dar a ele o direito de ficar em casa nesse momento. Ele compra o direito dele, sabe? Mas então, assim, para que nós temos a sociedade? Só para quem pode comprar direito? Totalmente. Nesse momento, nós temos que ter o direito de estarmos em casa. E ainda que estivermos em casa, tenhamos a segurança de estarmos bem em casa. As pessoas estão comparando, por exemplo, o Bolsonaro compara, ele fala da economia, da economia. Cara, nós hoje, as pessoas não se adoentar, ficarem doentes, elas vão estar, na verdade, curando a economia. Sabe? Esse aqui é um processo de cura, não só do corpo, mas de cura da própria economia, que, por exemplo, a gente vai poder começar a entender, e é incrível que no Brasil agora, até os políticos mais conservadores começaram a falar de taxar as grandes fortunas, sabe? Então assim... É lá que o recurso está, né? É lá que o recurso está, na verdade. Sabe? É óbvio, né? É óbvio, né? É óbvio. Então, assim, isso é um processo de cura da economia, sabe? Agora, a questão é, né, desse vírus, sabe, se o tratamento ele for muito duro, no final das contas, é quase um tratamento de câncer. Para você garantir que não tem uma metástase, eles acabam tirando também células saudáveis ao redor do câncer, para garantir que aquilo não tenha se espalhado, né? Essa é uma visão política extremamente rasa, sabe? Por exemplo, como o Bolsonaro pensa, vai morrer gente, o que eu posso fazer? Cara, sabe assim, eu tenho que cortar a perna para cima do joelho, sabe? Se vai ter que fazer vamos supor que assim, vamos concordar todos que vai haver uma amputação. Tudo bem, mas assim,
do jeito que ele fala, parece assim, ó, eu vou ter que amputar a perna inteira, sabe? É. E eu acho que essa questão hoje, eu acho que levar em consideração que vão haver perdas, sim. Na Itália, infelizmente, estão havendo essas perdas todas, né? Mas, assim, essas perdas, elas têm que ser aquilo que elas têm que ser humanizadas. A própria perda tem que ser humanizada. Porque se nós não humanizarmos aquilo que nós estamos perdendo, a gente vai estar, na verdade, jogando gente no mar, você entendeu? Nós vamos estar, assim, meio virando canibais de nós mesmos, da nossa própria sociedade, para garantir, eu quero sobreviver, que se ferre o resto, sabe? Então, essa coisa de comparar com guerra, voltando à tua pergunta, guerra, na guerra é isso, as pessoas querem cuidar do que é delas só, sabe? É combate, é te matando que eu sobrevivo, É. sabe? A Vice-versa. morte é uma variável E aceitável, vice-versa. né? Numa guerra, Exato. ela é só um número, né? Ela é só uma parte, né? Exato, entendeu? Então, assim, e agora, por exemplo, quando esse discurso começa a tomar conta de, estamos lutando contra um inimigo invisível. Não, o vírus não é um inimigo. O vírus é o vírus. Pronto. Sabe, o vírus não vota, o vírus não reza, o vírus não tem, sabe, não toma decisões, sabe? O Ele tem vírus é o agenda, vírus, né? pronto. Não tem Ele agenda. tem agenda. Você entende? Então, assim, o vírus não constrói exércitos. Ele não é inimigo, né? Ele não é um inimigo. Não é inimigo. Sabe? É. O vírus é um vírus e pronto, é uma condição. O nosso maior inimigo agora é a nossa própria ignorância. A nossa própria ignorância vai ser o nosso pior inimigo nesse momento. Sabe? E Ou essa de tratar linguagem, né? Essa essa linguagem pega, linguagem né? bélica, É. essa linguagem bélica, sabe? E também de, por exemplo, das pessoas agora também, por exemplo, tem uma coisa, de novo, comparando com guerra, tem uma coisa que faz uma guerra ser ganha ou perdida. Você tem que observar a qualidade do teu oponente e as deficiências dos teus aliados. Porque é por causa da combinação dessas duas coisas que você vai se dar mal. Total. Entendeu? Quando os teus oponentes tiverem muitas qualidades e os teus aliados muitas deficiências, você está em maus pedaços, né? Agora, tem essa coisa do Bolsonaro, que ele está falando da economia. Ele está falando isso porque ele está se blindando moralmente, na verdade. Porque é uma coisa assim, a economia vai sim, dentro dos modelos que nós temos hoje, a economia vai sim ruir ou pelo menos trincar muito forte. Né? Isso não precisa de uma bola de cristal muito poderosa para ver. Né? Isso está colocado já, isso já é uma realidade. Nós estamos vendo isso hoje. Agora, no momento que as pessoas começarem a morrer, as pessoas vão ficar muito tristes. Mas elas vão ficar mais tristes por terem perdido pessoas, por poderem morrer e ainda assim não poderem trabalhar. Enquanto elas estiverem vivas, elas vão se concentrar mais no trabalho. Sempre elas vão se concentrar mais no trabalho. Aí o Bolsonaro ele vai dizer o quê? Tá vendo? Eu avisei. Eu disse que morreriam pessoas, mas eu disse que nós precisaríamos da economia. E ele vai se sair bem dessa. Se não morrerem muitas pessoas, né, no Brasil, porque a letalidade no Brasil já está mais baixa do que na Itália, ele vai falar, tá vendo? Eu falei que não morreria muita gente e que a economia ruiria. Então ele pegou uma situação de ganha-ganha agora, sabe? Só que a grande questão é que não é ele estar certo ou errado a respeito da economia. Isso que ele está falando é óbvio. Ninguém está questionando assim, sabe? Não depende É dele. óbvio. Isso não é uma opinião. Isso está dado. Pronto, está dado, é fato pronto. Agora, a questão agora é como é que nós vamos humanizar. Como é que nós vamos poder humanizar que essas perdas que venham a acontecer, sejam elas do tamanho que sejam, pequenas ou muitas, né? Para que nós podemos, então, curar essa economia que, nesse momento, não está dando às pessoas o direito de se protegerem em casa. Total. O direito de se protegerem e de protegerem aos outros. De se proteger e de proteger. Porque hoje as pessoas têm não só o direito de... Eu não tenho só o direito de me proteger. Eu tenho o direito de proteger outros não saindo de casa. Agora, nesse instante, cara,
numa sala, é emocionante esses caras aqui. Eu estou numa sala cheia de voluntários aqui, que às vezes eu fico aqui dando uma mão para eles, fazendo tradução, que eles têm que fazer compras para a China, ninguém fala inglês e tal. E, cara, esses caras saem de manhã, vão dirigir ambulância, vão levar comida, vão levar coisa sem ganhar nada, sabe? Esses caras, se nós falar de conflitos, ou de ser, esses caras são os corajosos. Nós, assim, sabe, pessoas como, tipo assim, políticos, Bolsonaro e companhia, que se escondem atrás, falam assim, olha, eu sei que pessoas vão morrer, e o que tem isso? Esses caras são uma ofensa para as pessoas verdadeiramente corajosas, verdadeiramente que estão se doando. E tentando salvar a gente, né? Sabe? Não naturalizar a morte, o cara, né? tipo, você não fala, naturalizar a morte, né? Assim, ele é a autorreferência do mundo, sabe? Eu, com o meu histórico de atleta, não vou passar nada. Falei, meu irmão, então tá bom, então senta, fica aqui quietinho, não Tchau. fala mais nada, É. né? E nós vamos cuidar de quem não tem uma história de atleta. É muito triste, cara. E André, outra coisa que eu queria te perguntar muito é sobre jornalismo, né? Você está fazendo esse trabalho aí mais uma vez, e aqui no Brasil, que é um lugar que você também tem muita experiência, a gente está com uma dificuldade muito grande de cobertura em loco, porque os jornalistas também estão isolados. E acho que a gente está fazendo muita falta de ver um pouco as cenas que precisam ser vistas, até para a sociedade entender a realidade e se sentir um pouco mais lúcida e na capacidade de ajudar e de se isolar. Eu não tenho nenhuma pergunta, mas mais uma análise sua sobre a cobertura e o que você teria para falar para os repórteres que estão tentando fazer essa cobertura muito complicada aqui. Bruno, eu sempre fotografei muito perto, como você falou, em situações difíceis. E tem uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, que não é porque uma pessoa morre de uma forma violenta que ela tenha perdido a dignidade, sabe? A vítima, a dignidade dela é perpétua, sabe? A vítima, quando ela sofreu alguma violência, de alguma força, de alguma ideologia, de alguma ideia que tenha tirado dela o direito de ser ela própria, a dignidade dela é perpétua, sabe? Eu não questiono nunca mais a dignidade daquela pessoa. O fato daquela pessoa ter perdido a vida de forma violenta não faz dela indigna. Pelo contrário, para mim, enobrece essa pessoa, tá? Agora, aqui tem dois problemas principais aqui nessa cobertura agora. Primeiro, o mais importante deles é a economia, cara. Os jornais não têm mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. Olha, eu trabalho com Wall Street Journal, jornais da Noruega, enfim, cara, vários clientes com que eu trabalho. Eles não têm dinheiro, cara. Não tem dinheiro. Depois tem uma outra coisa. Assim, literalmente, te juro, não tem dinheiro. Já mandei imagens para todo mundo, não tem dinheiro. Outra coisa que dificulta muito agora também são as questões legais do trabalho, porque esses jornais todos, por exemplo, se eu ficar doente aqui agora, eu sou freelance, se eu ficar doente e tiver um assignment para um jornal determinado, se eu ficar doente, esse jornal vai ter responsabilidades trabalhistas comigo. Uhum. E os advogados não permitem isso. Então, os jornais acabam também se afastando. Entendi. Se afastando, né? Agora, depois, isso são as partes, né, de dentro da indústria, né? A parte de fora da indústria, primeiro todos os países, eles cometeram erros no começo dessa epidemia. E hoje os políticos estão, sabe, assim, eu errei ontem, mas o discurso de hoje é o de negação de ontem, Sim. né? Então isso também dificulta, porque, por exemplo, se eu chegar num hospital aqui, eles não vão, eu estou tentando de todo jeito entrar no hospital aqui, eles não deixam entrar, não deixam, absolutamente, porque eles sabem que eu sei que tem um hospital praticamente vazio aqui agora, com pessoas morrendo dentro de casa, deixar esse cara entrar ali dentro, né? Por que eu vou deixar esse cara entrar ali dentro? Então, é isso. Outra coisa que complica bastante agora a própria doença em si.
você se expor muito tempo ao vírus é quase inevitável. Por exemplo, não estou no grupo de maior risco. Eu tenho quase 50 anos, mas não tenho nunca fumei, nunca nada, então não estou no grupo de maior risco. Posso ser um cara que pode arriscar um pouco mais. Mas ainda que eu me arrisque um pouco mais, eu estou me expondo direto a doses muito grandes do vírus. Uhum. Então, uma hora ou outra, é quase que inevitável que eu também me adoeça, se eu continuar do jeito que eu estou fazendo. Né? Então, também tem questões, então, trabalhísticas, tem questões políticas e tem questões sanitárias envolvendo isso. Concordo absolutamente que tem pouquíssimas imagens, inclusive tem imagens até erradas. Tem imagens, por exemplo, de testes de sangue escrito COVID. E o teste não é feito pelo sangue, é feito pela saliva, Pela mas saliva, pelo é muco, muito pela louco isso. mucosa. Muita desinformação. Entendeu? Né? Então é uma desinformação muito grande. Você tem ali uma coisa que, né? E os jornais estão usando isso em ótima qualidade. Mas, por exemplo, teve o Fábio Bucciarelli aqui na Itália, que fez um grande trabalho para o New York Times, mas assim, ele também não fez para o New York Times, ele fez por conta e depois o New York Times comprou. E é o que você tem feito agora? Você tem feito o seu trabalho e aí você vende o seu material de acordo com o interesse do veículo. Mais ou menos isso, porque, cara, tá um tempo muito estranho. Tá um tempo muito estranho. Eu não sei o que vai ser agora de jornalismo, cara. É um momento... Porque está acontecendo aqui na porta da minha casa. Mas e na hora que isso estiver acontecendo, no Congo, na Somália, estiver acontecendo, entendeu? Em lugares que já por si são caros de ir, Na difíceis de Amazônia. ficar, Né? sabe? Uma coisa que eu estou Sabe, em imaginando... lugares que... Diga. Não, pode falar, pode não. Não, uma coisa que eu estava imaginando é que algo que a gente precisa, como jornalista, estabelecer são novas fontes com os enfermeiros e médicos, né? Porque eles têm um papel também muito forte de registrar isso, né? Porque eles têm o acesso imediato. E eles que estão na última linha de frente mesmo do enfrentamento disso são a população mais em risco, né? Então, eu estou confiando um pouco que essas imagens vão começar a aparecer do celular do enfermeiro, sabe? Como forma da gente entender o que está acontecendo aqui fora. Tem uma coisa assim, então, do celular nós vamos ver. Isso sim, já temos visto, né? Já temos visto. Mas aí, cara, não é jornalismo. Jornalismo, sabe? Então, assim, as pessoas vão se emocionar, as pessoas podem... E tem uma outra coisa, que tem um discurso que é não criemos pânico, não criemos... Parece não lembro qual tinha um programa que falava isso. O Chapolin Colorado. O Chapolin falou isso, isso aí mesmo. Chapolin, não criemos pânico, exato. Né? Pânico. E aí, as imagens, elas podem criar pânico, entendeu? Elas podem começar a criar pânico. Imagina, por exemplo, e tem uma coisa, Bruno, por exemplo, quando eu fotografo guerra, né? Gente morrendo, gente matando, gente morrendo. E aí eu penso assim, por exemplo, quando eu tiro uma foto, por exemplo, de uma criança que perdeu a vida, tudo bem, eu vou informar todo mundo, mas o pai daquela criança vai ter a imagem do filho dele perpetuada. O pior momento da vida daquele pai vai estar perpetuado dentro de uma imagem que o André fez, sabe? E aquilo vai durar para sempre. E hoje, sabe? Então assim, são questões de responsabilidade muito profundas hoje que nós temos que discutir. O Comitê de Proteção aos Jornalistas colocou algumas sugestões de como cobrir essa crise. Uma deles foi que não deveríamos usar máscara. Né? Não deveríamos. Por quê? Porque nós não devemos chegar tão perto dos pacientes a ponto de termos que nos proteger com máscara, porque nós vamos nos contaminar. Nossa. Eu penso assim, meu Deus, se eu como fotógrafo de guerra, eu vou fazer o quê? Então é a mesma coisa dizer para mim de não usar colete à prova de bala. E eu uso. E fotografar com uma teleobjetiva o mais longe possível, né? Fotografar do hotel, sabe? Você tem que se proteger, né? É claro. Tem que se proteger e assumir um risco. Agora, o problema é que os jornais, por questões políticas e econômicas, não estão conseguindo assumir responsabilidades pelos jornalistas. E tem uma coisa... Então, é complicado, cara. Eu vi críticas de, por exemplo, os fotógrafos fotografam a África desse jeito, mas não estão fotografando. Não é porque eu não estou tentando, eu estou tentando. Eu estou aqui, estou fazendo o meu trabalho. Vai ser publicado agora no Brasil, nos Estados Unidos, na Noruega e aqui na Itália. E essa semana.
E como as pessoas que estão assistindo essa entrevista, elas veem as suas fotos e a sua cobertura? Cara, então, por exemplo, eu coloquei uma foto no Instagram, porque eu tinha colocado uma, mas eu achei que o rosto da pessoa tinha ficado muito exposto. Uhum. E aí eu pensei assim, olha, essa pessoa me autorizou a fotografar esse momento íntimo da vida dela, não para fazer um post no Instagram, mas para fazer uma publicação no jornal. Tá. Então eu tirei aquela foto e coloquei uma outra onde o rosto de ninguém é tão exposto. A foto em que o rosto dela vem exposto, eu não tenho problema nenhum de publicar num jornal. Tá. Mas eu não vou colocar no Instagram para a pessoa assim, que foto legal, que coisa legal, André, como que você tá? Sabe? Porque assim, eu não sou o personagem são aquelas pessoas, Uhum. né? É jornalismo, né? Então, jornalismo. E eu acho que agora, Bruno, assim, o Pulitzer Center estava financiando trabalhos na cobertura do coronavírus. Aí tá assim, modos criativos e blá, blá, blá. Eu falo assim, cara, por favor, para com essa coisa de criativo. Vamos falar agora de bom, clássico, responsável, direto na fonte, jornalismo. A Sabe? proximidade Vamos com o problema, proximidade né? com o problema. Vamos deixar um pouco agora as nossas. Porque é agora que entra essas coisas de. Eu posso até ser mal entendido dizendo isso. Uhum. Mas, assim, essa coisa da criatividade, essa coisa disso, de identidade assim, de identidade aquilo, é aquilo que nos diferencia, bom que nos diferencie, mas eu acho que agora é o momento da gente começar a falar uma linguagem que onde todo mundo consiga encontrar falar assim, o objetivo agora é entender o que está acontecendo. Não é entender o que está acontecendo de acordo, sabe, do que você entendeu? Assim, é sutil. Ainda que nós tenhamos que respeitar, por exemplo, as questões. No Brasil, por exemplo, eu tenho falado disso há muito tempo, das questões das favelas. Logo quando começou, eu falei assim, cara, no Brasil nós temos peculiaridades que não existem em outros lugares do mundo. As favelas é uma delas, a informalidade é outra. Mas, por exemplo, fala assim, as crianças não morrem, mas o Brasil tem um número enorme de crianças com doenças respiratórias, sabe? Em São Paulo, por exemplo, todo outono e inverno, os hospitais ficam cheios de crianças com doenças respiratórias, né? Então, assim, nós temos peculiaridades que são graves no Brasil, sabe? E outra coisa, o Bolsonaro ele tá afastando o Brasil do mundo. E essa vai ser uma crise que não vai se resolver local. Ou ela se resolve no mundo todo, ou ela não se resolve, sabe? E vai chegar uma hora que o mundo vai falar assim, olha, tá bom, como é que nós vamos nos reconstruir? E essa é o que eu acho que vai acontecer uma hora, sabe? Quando aquelas pessoas, aqueles países ou aqueles grupos que acham que a Europa não funciona, que aquele acordo não funciona, eles vão começar a gente precisa mais de Europa, não de menos Europa agora. Total. Sabe? Porque foi exatamente a falta de Europa nesse momento que fez com que esse caos acontecesse, que os países tivessem cada um de lidar com o seu próprio. E a Alemanha está dando um exemplo ótimo. A Alemanha está fora, cara. Vê a Alemanha como está, né? A Angela Merkel tá. Nossa, essa mulher. Uma liderança real, né? 1000 anos. Liderança Ela real. está Né? 1000 anos à frente. Ela está é cientista, né? É uma cientista, enfim, é uma política engajada por a questão dos refugiados, a Europa toda se fechando. Ela foi lá e falou: não, nós vamos, né? Vamos abrir. Né? Enfim, é uma pessoa que está 1000 anos à frente. Mas eles estão com um índice baixíssimo de letalidade do vírus. Eles estão, inclusive, recebendo doentes da Itália lá agora. É? Nossa. Estão levando pessoas da Itália para lá para serem tratadas lá, sabe? Então você vê que é um exemplo que, sabe... E é o que você colocou no começo, o problema é esse, né? Ele não é uma guerra, é político o problema. É um problema que ele é meio oposto de uma guerra, se você pensa, né? Ele é meio oposto. Ele precisa exatamente de paz, de muita cooperação, de a generosidade, né? De compreensão muito além das suas fronteiras, dos seus limites, né? É meio uma anti-guerra. É isso que é louco. É a anti-guerra.
É É importante antiguerra. falar isso, eu acho que isso é importante de ser dito, cara, porque até a turma mais progressista, a turma mais humanista pegou a linguagem, é uma guerra Pegou. contra o inimigo e tal. Eu acho tão importante esse seu recado que eu queria É, falar contigo entendeu? hoje. Pegou, porque daí as pessoas começam assim, sabe, por exemplo, uma questão que eu achei, puta, cara, é vencedor. Quando houve aquela notícia que era falsa, de que Cuba havia inventado um Uma medicamento, cura, a uma vacina. cura. Aí tudo assim, essa vacina, quem é bolsominion não vai poder tomar. Eu falei, cara, para, mano, sabe, por que eu não? Sabe, não é assim. Pelo amor de Deus. Não é assim. Uhum. Sabe, por favor, Cuba, por favor, quem quer que seja, por favor, qualquer um, trabalhem seriamente para encontrar uma vacina, porque essa crise só vai ser realmente eliminada com uma vacina. É, Isso, essa coisa agora de quarentena, de isolamento social, isso é paliativo, é é. paliativo. E pode se Assim, estender muito, né? A gente não está pensando nisso, isso pode ter que se estender. exato, muito. E aqui as pessoas já não vão começar mais a aguentar, cara. Eu Aqui já não sei. vão aguentar. Então, Eu assim, sei. o verdadeiro momento em que nós vamos poder tirar a máscara, vamos poder voltar à vida, vamos poder alguma coisa assim, é quando tiver uma vacina. Vacinas demoram, em média, 10 anos para serem desenvolvidas. É. 10 anos. As pessoas estão falando de um ano e meio, muito legal, tomara que dê certo. Mas, vacinas demoram 10 anos para serem desenvolvidas. Então é isso, a gente tem que André, agora se unir, cara. Tem que se unir. cara, queria te agradecer muito pelo seu tempo. Achei uma conversa super Obrigadão. esclarecedora. E se precisar falar mais alguma coisa, a gente pode ter um outro papo nos próximos dias. Se tiver algum recado que você queira passar, eu queria recomendar para quem está assistindo isso que siga o André no seu Instagram. Acho que você tem feito umas lives muito esclarecedoras e você está aí em uma das linhas de frente aí. Então, se cuida bem. Muito boa sorte para o povo aí que você está ajudando e para sua família. Se cuida aí, André. Valeu, vocês também. A gente Fiquem precisa bem de você aí, bem, viu? meu. Cuide-se Tchau. bem. Valeu, cara. Um abraço. Tchau, tchau. Abração, André.